Esse é o momento da palavra de Deus, momento de ouvirmos o que Deus planejou para o nosso coração. Eu quero pedir que você fale com Deus e peça que Ele abra o seu coração mesmo, a sua mente, seu entendimento, para você ouvir a sua voz e entender a sua voz, né? Então, que especial a gente poder parar esse tempo na presença de Deus que você está fazendo, para entender, para olhar para a sua palavra, que é Deus falando com a gente, é Deus conversando com a gente, é assim que Ele planejou. A palavra de Deus, ela é viva, né? Viva porque atende, é o próprio Deus falando e atendendo às nossas necessidades mais profundas. E eu quero pedir então que você preste toda atenção, crie sempre nesse momento um ambiente na sua casa, ou onde você estiver, né, de silêncio, de parar para ouvir Deus com toda a sua atenção, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Quem vai ler a palavra de Deus nesse momento é a minha filha, filha do coração, né, especial, que é casada com meu filho caçula, Micael, Marielle, e ela faz parte do ministério, ela está envolvida com o ministério infantil da nossa igreja. Vamos ouvir a palavra de Deus. Lucas, a leitura é de Lucas 19, versículos 37 ao 40. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Eu quero que você caminhe comigo um pouco nesse acontecimento no ministério de Jesus, na vida de Jesus, que era já o final. Como um pano de fundo, né, vamos caminhar nessa história para a gente entender o que significa o silêncio da igreja e as implicações para a nossa vida. O que é que estava acontecendo e o que a multidão estava gritando para que Jesus respondesse aos fariseus que eles não poderiam se calar de forma alguma. Até aquele ponto em seu ministério, Jesus havia se distanciado de multidões e de aclamações. Você vai perceber isso na sua vida. Não contem para ninguém que eu curei você, né? Não conte isso, vai e fique quieto, né? Dizia isso. Então, várias vezes ele repetiu, ele fugia das multidões, ele atendia suas necessidades, mas fugia. Mas agora, estava chegando ao fim do seu ministério e ele também sabia que ia morrer. Porém, acima disso, era preciso cumprir as escrituras sobre o Messias, que seria enviado por Deus como libertador do seu povo, e isso foi anunciado pelos profetas e aguardado ansiosamente pelo povo de Israel. Então havia uma grande marcha de peregrinos vindo de todos os lados para a festa da Páscoa em Jerusalém. Era de costume. E é nesse contexto que Jesus entra em Jerusalém, até porque, na verdade, ele seria o cordeiro, né? A maioria não sabia disto, mas somente os discípulos. Ele sim seria o cordeiro que seria sacrificado na Páscoa e somente os 12 sabiam. E agora, seguido por uma multidão de discípulos, Jesus se revela que o Messias prometido acabara de chegar. E a Bíblia diz que toda a multidão de discípulos, o que ela fazia? Ela louvava a Deus com muita alegria, com a chegada de Jesus, esse anúncio e a entrada triunfal, é assim que é chamado em Jerusalém. Então eles louvavam a Deus com muita alegria. Eles louvavam em alta voz por causa de todos os milagres, e o louvor era por isso, todos os milagres que eles tinham visto Jesus fazer. E o seu louvor a Deus em alta voz era dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome de Deus, paz nos céus e glória nas alturas. Se a multidão de discípulos se calasse diante do Rei, o libertador enviado por Deus, Deus faria que objetos inanimados clamassem em seu lugar. Então, a presença do Rei que chegava causaria esse clamor, seja por pessoas, ou seja pela própria natureza. Quando olhamos para a Bíblia, para ver se há um exemplo de pedras clamarem, aconteceu um pouco adiante, quando os discípulos se silenciaram diante da crucificação de Jesus, traindo, abandonando, desistindo e fugindo. Veja o que a Bíblia relata. Lucas 23, 44 a 49 diz assim: Já era quase meio-dia, e trevas cobriam toda a terra,
até às 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. E Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E num dos outros evangelhos é colocado de outra forma, ele dizendo, realmente ele chega a essa conclusão, esse era o Filho de Deus. E todo o povo que havia se juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver tudo isso que aconteceu, começaram a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido, veja o que diz, desde a Galiléia, o versículo diz assim, ficaram de longe, simplesmente ficaram de longe, observando essas coisas. Você percebe o que aconteceu diante do silêncio dos discípulos na hora mais difícil de Jesus? Era quase meio-dia e as trevas cobriram toda a terra e o sol parou de brilhar. O véu do santuário no templo rasgou ao meio de cima a baixo. E já que ninguém bradou, Jesus bradou em alta voz, entregando o seu espírito e morreu. E o centurião, vendo tudo aquilo, louvou a Deus, reconhecendo que Jesus era o justo, o Filho de Deus, e todo o povo que estava assistindo viu, e aquilo começou a bater no peito e a afastar com remorso em seus corações. Isso era acontecido. E os discípulos, o que eles fizeram? Ficaram de longe, apenas observando as coisas. Quando eu olho para esta palavra e as implicações, eu vejo o seguinte, Jesus está nos chamando para um reavivamento, de não ficarmos apenas de longe vendo o que está acontecendo com as pessoas à nossa volta. E vendo de longe é manter-se à distância da realidade, alheio ao sofrimento das pessoas, com medo de nos envolvermos, com medo de que o preço que nós teremos que pagar será caro, será alto demais, se nós nos aproximarmos delas. Sei que todos estamos tristes por ver os nossos templos vazios. E eu escolhi essa imagem que você está vendo, que é o título para refletir sobre esse momento que eu chamo de silêncio da igreja. E que silêncio é esse? Nós não temos mais o barulho de nossas crianças em suas classes, nos corredores do templo. Não ouvimos a voz da igreja cantando, a não ser pelo vídeo, mas eu estou dizendo lá na igreja. A voz do pastor está silenciada no templo, em geral, não só na nossa igreja, estou falando das igrejas em geral. Não ouvimos os barulhos das classes de ensino da igreja. Não ouvimos o som dos ministérios em ação da igreja. Não ouvimos o barulho das conversas e dos cumprimentos uns dos outros, sabe? Sempre no início da igreja, do culto, né? Sempre no início do culto havia todo aquele barulho, né? Eu tinha que colocar um vídeo de música, tentando acalmar um pouco o barulho para a gente preparar o nosso coração para começar o culto, porque todo mundo estava conversando, se abraçando, falando, matando a saudade, então não temos mais isso. Não ouvimos o som dos carros chegando ou saindo dos membros ou visitantes. Mas a palavra de Deus, nesse dia, é para despertarmos para outro silêncio maior e mais grave do que esse. E que silêncio é esse? Mais grave é a igreja se calar diante da dor e do sofrimento, esperando as coisas melhorarem para fazer alguma coisa. Grave é entender que seu ministério é feito dentro das 4 paredes de um templo e ficar parada, a igreja pensando assim, parada no tempo e esperando para voltar a servir. Grave é olhar para si mesma e as suas necessidades e pensar somente em como atendê-las e não conseguir ver as pessoas do seu lado que sofrem precisando de Jesus. Grave é a igreja perdida em seu próprio mundo de afazeres. Você sabe como nós estamos envolvidos, as igrejas em geral, com tantas atividades, e tão envolvida que não conseguia acordar para o fato de que ela foi chamada para ser luz quando há escuridão, para ser sal e preservar quando tudo está se decompondo, como estamos enfrentando tantas coisas nesse mundo, valores se decompondo, se diluindo, né? Para ser remédio quando todos estão doentes, e quando eu falo em doenças, eu não estou pensando só na pandemia, no sentido físico, né? Que as pessoas estão sofrendo com o vírus, e quantas pessoas, aos milhares sofrendo, quantas famílias sofrendo por isso, mas eu penso no sofrimento emocional,
né? Sofrimento conjugal, familiar, quantas coisas acontecendo. As pessoas estão sofrendo. E nós temos o remédio para todos esses doentes. Para indicar o caminho quando as pessoas estão perdidas e não sabem para onde ir, nós somos chamados para isso. Para ser abrigo quando as pessoas não têm onde se proteger. Grave é o silêncio da igreja, e aí agora não no seu ministério, no seu trabalho, mas de pessoas no seu dia a dia, que não sabe ser igreja além do domingo. É a igreja que é absorvida de segunda a sábado pelos seus afazeres e não tem tempo para estender as mãos aos feridos do seu caminho diário, como fez o bom samaritano que parou tudo. Grave é a igreja que não faz nenhum esforço para saber se adaptar às exigências do seu tempo e prefere morrer do que se transformar. Grave é o silêncio da igreja que é linda, grande, forte, como uma árvore de folhas verdes, que vem estação e passa a estação e nenhum fruto é encontrado nela. Como aconteceu com Jesus, que olhou para a figueira, era linda. Ela tinha tudo, menos uma coisa, frutos. Então as pessoas, como Jesus chegou e os discípulos para se alimentar e não tinha com que se alimentar, pessoas também chegam famintas para essas igrejas, para nós, e saem ainda sem esperança, com mais fome, porque não encontrar nada para o seu alimento. Então o silêncio de uma igreja assim reflete uma igreja sem vida, sem poder, sem rumo, sem esperança, uma igreja morna, fria, apagada, quase morta. Não pode ser assim com a gente. Nós não podemos nos calar porque somos testemunhas dos milagres de Jesus, assim como eles. Agora estou pensando no que aconteceu. Por que eles estavam gritando Hosana, Hosana? Por que a alegria? Então, primeiro, porque eles testemunharam os milagres de Jesus. Essa era a alegria. E nós também não podemos nos calar diante da realidade, porque nós também somos testemunhas do que Jesus fez na nossa vida. Primeiramente, nós sabemos que Deus nos amou. E essa, para mim, é uma visão muito interessante. Porque Jesus diz assim, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E eu consigo olhar para você, para a minha história, para a sua história, e pensar da seguinte forma, Deus me pegou na mão quando eu estava perdido, quando eu não tinha desejo no meu coração, quando eu não tinha nenhuma vontade para Ele, quando eu não conseguia percebê-lo e nem buscá-lo. Ele me toma pela mão por me amar, do jeito que eu estava, me entrega nas mãos e me leva até Jesus, me apresenta até o seu Filho, e aí eu me encontro com um Jesus maravilhoso, que me aceita do jeito que eu sou, que te aceitou do jeito que você é, e transforma meu coração, transforma o seu coração. E esse para mim é o maior milagre que aconteceu na sua vida, nas nossas vidas. Nós experimentamos o maior milagre, o maior de todos, que foi o nosso encontro com Jesus, a nossa salvação, o nosso perdão, a nossa justificação. Então não podemos nos calar, mas também, segundo, não só na nossa vida, nós estamos presenciando todos os dias, quando eu estou falando com você, eu estou falando de pessoas que experimentaram o milagre de Jesus nas suas vidas. Você experimentou o milagre de Jesus na sua vida. Você também experimentou o mesmo que é de ser transformado, alcançado por Ele. Mas quantas outras coisas no nosso caminhar, no nosso dia a dia, nós vemos Deus agir e intervir em situações como o câncer, o meu câncer, e eu posso lembrar de muitos de vocês, o câncer na vida da Malena, tantas pessoas que foram curadas e transformadas. Então, nós estamos vendo todos os dias pessoas sendo transformadas por Jesus, vindo para a nossa igreja. Nós somos testemunhas disso na nossa vida e na vida de outros. Nós também não podemos nos calar, porque Deus colocou uma nova canção em nossos lábios. Canção que diz que Jesus é Rei da nossa vida, que veio em nome de Deus, assim como eles estavam dizendo. Bendito aquele que vem em nome de Deus. Nós precisamos expressar isso para o mundo, com a nossa voz e com a nossa vida. Jesus é o Rei, Ele é o Cristo, Ele é o caminho, Ele é a salvação. Não há salvação em nenhum outro. Jesus é o unigênito Filho de Deus. Não há outro. Pode ter pessoas boas nesse mundo, pessoas que deixaram, quem sabe,
um estilo de vida muito especial, que se sacrificaram. Mas nenhum deles foi dito pelo próprio Deus, que é o Filho de Deus. Por isso ele é o unigênito, ele é o único, não há outro. Jesus é o único Filho de Deus. E o mundo precisa saber disso, com os seus lábios, com a sua vida, com os meus lábios, com a minha vida, com os nossos lábios, com a nossa vida. Nós também não podemos nos calar. Ao contrário, na verdade, nós precisamos gritar para o mundo e de todas as formas que pudermos que há paz no céu, porque Deus nos enviou o Rei da paz. Jesus é a paz para a humanidade que o receber em seus corações. Nós precisamos dizer para elas que chega de procurar, assim como aconteceu com você e comigo. Chega de sofrer, chega de tentar agradar a Deus com suas próprias forças. As pessoas querem chegar até Deus, encontrar um caminho, uma forma de chegar até Deus. Jesus é o caminho. E que caminho? De graça. Então as pessoas que Deus colocar em nosso caminho, e no seu caminho, no meu caminho, precisam ouvir e ver em nós que Jesus é o presente de Deus para reatar a paz com a humanidade. E é de graça, não custa nada. Basta abrir o coração e convidar Jesus para entrar nos nossos corações. Eu quero levar você e eu a pensarmos. Eu tentei fazer uma ligação do que significa esse não calarmos nos nossos dias. Como se o seu coração, a nossa igreja, a nossa vida, é essa Jerusalém. Jesus chegou, ele já entrou na sua vida, na minha vida. Enquanto ele estava chegando, são essas coisas que acontecem. E isso tem que ser verdade todos os dias. Essa alegria imensa no nosso coração, nós temos que viver todos os dias. Quem sabe essa alegria apagou no seu coração. Quem sabe, possivelmente você esteja vivendo uma vida mediana. E essa palavra é para despertar o seu coração. Eu quero dar um passo a mais com você e pensar o seguinte, com você, dizendo, Deus chama você e a mim para o arrependimento, para olharmos para as nossas vidas e ver se nós não temos silenciado a nossa fé, se nós não retemos a esperança conosco e não uma voz de júbilo clamando e falando de todas as formas que pudermos para o mundo desse Jesus que entrou na nossa vida. Entende? De chamar para o arrependimento, de dizer que Jesus é a paz, ele é o Filho de Deus que veio para resgatar as vidas. As pessoas, quantas pessoas possivelmente nesse momento estão morrendo sem esperança? Pelo menos orar. Por isso eu disse, nós precisamos nos arrepender, porque nós precisamos olhar para as nossas vidas e ser essas pessoas que vivem uma vida totalmente comprometida com Jesus Cristo, de tal forma que todos que trombam conosco, se encontram conosco, vejam o brilho de Jesus, vejam Jesus estampado nas nossas vidas. Segundo, Deus nos chama para um revivamento. Reacender a chama do seu coração, reacender a chama do meu coração. Eu lembro que eu tenho orado e tenho pregado na igreja dizendo, nós precisamos de reavivamento. Nós precisamos que a chama do Espírito reacenda no nosso coração. Você tem ouvido de mim, nós precisamos de voltar ao primeiro amor. É o seu arrependimento e o seu clamor para o reaviva, dizendo, reaviva a minha vida, reaviva a chama do teu Espírito no meu coração. Terceiro, que você pode ser prático, pedir a Deus, Deus nos chama para esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos do Espírito Santo. E diz, há uma luta com a sua alma e a minha alma. Todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. De um lado, a nossa carne, os nossos desejos, o nosso egoísmo, desejando fazer a nossa vontade, satisfazer aquilo que agrada as coisas em relação ao mundo e que desagradam a Deus. Diz que é essa luta diária, não tem jeito. Você está nessa luta, eu estou, ninguém está livre. E do outro lado é o Espírito, a carne não deixando que o Espírito faça a sua vontade em nós. E por outro lado, o Espírito Santo também numa luta tremenda para que você não se entregue e faça os desejos da carne.
E só tem um jeito da gente vencer a carne. É nos esvaziarmos, pedindo a graça de Deus, nos enchendo do Espírito Santo, buscando uma vida cheia, buscando uma experiência diária com Ele através da leitura, da meditação, da oração, da obediência, do jejum, nos relacionando com pessoas que enchem a nossa vida, assistindo coisas que enchem a nossa vida, identificando coisas que nos esvaziam e pedindo a graça para nos afastarmos dessas coisas. É uma luta, é uma batalha. Em quarto lugar, Deus nos chama para erguer a nossa voz e abrir o nosso coração e estender a nossa mão ao cansado e o fraco. Eu vou repetir isso para você. Deus nos chama para erguer a nossa voz, para clamar, para abrir o nosso coração e estender a nossa mão ao cansado e o fraco. As pessoas estão sofrendo. Nós não podemos ficar à distância em silêncio e não ver o que está acontecendo, fazer de conta que não estamos vendo o que está acontecendo. Eu recebi uma notícia, eu sei, sempre recebo notícias difíceis, não fico contando para vocês. Recebo muitas notícias maravilhosas o tempo todo, essas eu conto, mas há aquelas que eu não posso. Mas eu tenho que mencionar sem dizer quem. Alguém especial chegou para mim, olha, os carros, vários carros estavam aqui quase em frente à nossa casa. Um rapaz, um jovem, não resistiu e tirou a sua própria vida. Aqui pertinho da igreja. Quantas pessoas estão sem esperança? Quantas pessoas estão em profunda angústia? E Deus está dizendo para você, encontre meios, encontre formas para você servir e de alguma forma tocar o coração das pessoas que precisam. Então, erguer a nossa voz, abrir o nosso coração e estender a nossa mão ao cansado e o fraco. Por último, que eu quero que seja prático na sua vida, na minha vida, Deus nos chama para nos apresentarmos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ele diz, esse é o nosso culto. Você está esperando para voltar para a igreja para fazer culto? E Ele está dizendo, nosso culto, o culto que Ele espera é a apresentação da nossa vida, do nosso ser, que não é no domingo, não é no templo, é de segunda a sábado e mais o domingo. Em que você se apresenta, levanta cada dia e diz, eu me apresento como um sacrifício vivo ao Senhor hoje. Você não precisa ser salvo de novo. Você não precisa pedir para Jesus entrar na sua vida de novo. Mas você precisa se consagrar todos os dias e se apresentar todos os dias a Deus para servi-lo com toda a sua alma, com todo o seu ser, com toda a sua vida, com todo o seu coração. Esse é o culto que Ele espera de cada um de nós. O silêncio da igreja. Eu lamento, irmãos, que muitas igrejas estão fechando, outras ainda vão fechar. E o fechar significa o seguinte, que não conduziram, as que fecharam e que vão fechar, é porque caminharam no seu dia a dia e nunca se envolveram profundamente com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, não foram obedientes à palavra e ficaram brincando no dia a dia com tantas coisas. Eu digo brincando porque ficaram se envolvendo com tantas coisas que não eram o Evangelho, que não eram a santidade de Deus, que não eram desejo de parecer mais com Jesus, era só de fazer um projeto legal em que eu me sinta bem. E você tem ouvido de mim. Eu tenho incomodado você, tenho incomodado minha vida. Nós temos sido incomodados o tempo todo, porque a gente não está aqui. Eu não estou aqui para dizer para você o que você quer ouvir, o que você gosta de ouvir. Eu estou aqui para dizer, e a palavra de Deus para você e para mim, é aquilo que nós precisamos ouvir. E muitas vezes a gente não gosta. E eu quero perguntar a você, você também está em silêncio? Você está esperando as coisas voltarem ao normal para você tentar servir a Deus? Deus te chama para servir agora, nesse momento, cada dia, na sua casa, no seu trabalho, nas oportunidades que Ele está te dando, né? Para ser servi-lo de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a sua alma. Então eu convido você a buscar o arrependimento, a rever isto. Você pode voltar depois do vídeo, a rever. Eu vou pôr isso, depois nós vamos discutir nos grupos. Eu vou voltar a conversar com vocês ainda sobre esse sermão. Mas eu quero chamar você para viver uma vida totalmente consagrada a Jesus todos os dias. E se adaptando a essa realidade, a tudo isso que está acontecendo. Porque Ele tem abençoado você para que você tenha condições de servi-lo com toda a liberdade.
Então não fique fechado nas suas casas. Não fique esperando o culto de domingo, vamos participar do culto. Viva cada dia um culto na sua casa, onde você estiver. Transforme o seu lar num culto e leve a mensagem de esperança de todas as formas que você puder para as pessoas. Compartilhe os nossos cultos, compartilhe as nossas mensagens, compartilhe os nossos vídeos, os nossos links. Avise as pessoas, fale que nós estamos vivos, nós estamos aqui, que a Igreja de Jesus não parou e não vai parar. No nome de Jesus, apresente a Ele todos os dias como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu vou orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Paizinho querido, que o Senhor acorde a sua igreja, não só a nossa igreja, mas todas as nossas igrejas do Brasil e do mundo. Eu sei que o Senhor fez tudo isso, o Senhor permitiu tudo isso, né? Para que nós pudéssemos parar e rever a nossa espiritualidade. E esse é o momento que todos estamos parando para rever. E principalmente nesse dia, quando estamos nos deparando com esta verdade. Se estes se calarem, as pedras clamarão. E nós tivemos várias pedras clamando. Mas nós é que fomos chamados para ser essa voz que louva, que adora, que anuncia Jesus com a nossa voz, com a nossa vida, com tudo que somos e de todas as formas que o Senhor permitir. Por favor, perdoa-nos se estamos em silêncios, calados e estamos olhando de longe como espectadores e não estamos nos envolvendo com o sofrimento e a dor das pessoas nesse momento. Então desperta-nos e ajuda-nos. Nós pedimos o arrependimento. Eu peço, derrama, Senhor Jesus, do seu Espírito e reaviva a sua igreja. Reaviva cada pessoa que ouve nesse momento. Que o teu Espírito entre profundamente em cada vida, em cada coração, de uma maneira tão profunda, tão grande, tão poderosa e maravilhosa, que as vidas sejam despertadas para viver profundamente a vida consagrada que o Senhor nos chamou para viver. Que cada um de nós sejamos despertados para buscar e viver uma vida cheia do Espírito e todos os dias possamos nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável que o Senhor nos chamou para viver. Deus te abençoe grandemente. Você sabe que sempre estou orando por vocês e eu peço que você, a Deus, pela sua semana, que você tenha uma semana abençoada em tudo, no seu lar, com a sua família, com seus negócios, sua vida pessoal, e você experimente o melhor de Deus. Que você tenha uma semana abençoada, protegida por Deus, protegida desse mal que é o vírus. Eu tenho orado para que Ele te proteja. Que você seja bem sucedido em tudo. Que Deus se encha a sua vida e da sua família de esperança, de alegria, de força para viver. Tenha uma boa semana, no nome de Jesus. Um abraço a todos e até breve.